Esses dias estava em casa assistindo televisão, estava assistindo uma série sobre restaurantes pelo mundo, que une coisas que eu gosto bastante: viagem, comida e negócios. E uma frase ficou marcada na minha cabeça, que sem inspiração e sem paixão a gente não muda um negócio. E é por isso que eu estou aqui hoje, que eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre a experiência de cultura da CPI Tegos, como a gente vem plantando paixão na nossa equipe e quem sabe poder ajudar você a inspirar o seu negócio. Bom, antes queria falar um pouquinho sobre mim. Eu sou aquela típica executiva controladora. Não sou daquelas que, faz aí o que dá na telha, não. Eu amo planilhas, amo controlar, amo querer fazer um pouquinho de cada coisa. E no início de 2018 aconteceu uma coisa interessante. Eu adoro ler também, comecei o ano lendo esse livro aqui, Reinventando as Organizações. Devorei o livro, terminei, cheguei para o Daniel, nosso diretor-presidente, falei: Daniel, isso aqui tem muito do que a gente acredita, você tem que ler. Tudo bem, né? Chegar com um livro desse, cheio de borboletinha na capa para o diretor-presidente, não, né? Talvez soe um pouco estranho. Mas Daniel foi lá, leu e falou: Lívia, realmente tem tudo do que a gente acredita aqui. Eu só não imaginava que a gente ia começar a implantar isso aqui tão rápido. E em agosto daquele ano, a gente iniciou um piloto no nosso time de vendas. E naquele mesmo ano, eu fiquei grávida. Aquela Lívia controladora que eu falei para vocês, sempre gostou muito de cuidar. Mas apesar disso, eu sempre tive medo de ser mãe. E você pode estar pensando, o que isso tudo tem a ver? Daqui a pouco eu vou contar para você. Antes eu queria dizer por que esse modelo desse livro aqui mexeu tanto com a gente. Essa cultura evolutiva que o livro chama, tem 3 pilares. Um deles é a integralidade. Integralidade é você poder ser exatamente o que você é, fora da empresa, dentro da empresa. Você já deve ter ouvido aquela frase: mas eu vou para aquela reunião, fingir alguma coisa que eu não estou gostando, que eu não estou afim, vou lá fazer aquela cara de paisagem e tudo bem. Ou que chegou segunda-feira e segunda-feira, não, odeio a segunda-feira. Você pode também estar se perguntando, mas como é que se motiva uma equipe? E esse é um ponto. Como é que você motiva uma equipe se a pessoa não pode ser quem ela realmente é dentro da empresa? Se ela tem que ficar fingindo ser uma coisa que ela não é o tempo todo, já que dentro da empresa é o lugar que as pessoas passam a maior parte do seu tempo. No nosso ritual da CPI Tegos, a gente permite essa integralidade através de um mecanismo chamado check-in e check-out. Check-in e check-out é que todas as nossas reuniões começam e terminam permitindo que as pessoas falem como elas estão se sentindo. Mas como assim? Vou perder tempo com isso? Não é perder tempo. Pode ter certeza disso. As pessoas chegam e elas se conectam naquilo que elas estão propostas a fazer ali com aquele time. Ela pode chegar e dizer assim: eu tô com dor de cabeça hoje, não estou bem. Ou pode chegar e dizer: gente, eu estou muito empolgado com o que a gente vai fazer hoje. E no final da reunião a mesma coisa. Termina a reunião podendo dizer: não gostei disso aqui, não funcionou, não foi bom para mim. Ou podendo dizer: gente, nós mandamos muito bem. E isso, gente, dá uma energia muito incrível para aquele time. As pessoas entram e elas podem falar como elas estão se sentindo sem julgamento, porque elas sabem que elas vão encontrar acolhida, que elas vão encontrar respeito. Isso vale muito a pena. O segundo pilar dessa cultura diz respeito à questão da confiança. E aí, para quem gosta de controlar, é um ponto complicado. Muitas vezes a gente quer controlar tudo porque a gente não confia tanto no que as pessoas estão querendo fazer ali. E para confiar, tem que ter transparência. Você não pode ter medo: eu não quero compartilhar essa informação, eu não quero que as pessoas saibam. Elas precisam saber, e isso é bom que elas saibam. E nessa cultura, a gente traz a responsabilidade como ponto central das relações. Todo mundo tem um papel, todo mundo sabe por que está ali, todo mundo entende as suas responsabilidades. E aí fica muito mais fácil pactuar o que pode e o que não pode. A gente constrói esses acordos, e a partir desse momento, as pessoas sabem o que se espera delas. Nesse modelo, as pessoas podem também tomar decisões, porque elas sabem que cada decisão tomada tem uma responsabilidade. Não é mais aquela coisa: o chefe mandou fazer, ou o chefe quis desse jeito e eu fico lá apontando o dedo. Não, pelo contrário. Todo mundo tem direito a falar e tem dever de ouvir, porque ali é um espaço de vulnerabilidade. Ali todo mundo se coloca a serviço daquilo que está se propondo a fazer. E aí decisões acontecem com ousadia. E claro, tensões, porque conflito é base das relações.
Não tem como a gente achar que tudo vai funcionar do meu jeito ou do jeito do outro. As coisas funcionam, mas funcionam através desse conflito. A gente tem espaço para isso. O conflito, ele é bem-vindo. As tensões, elas existem para construir coisas melhores dentro desse time. Por último, tem um terceiro pilar, que na verdade é a base de tudo isso aí, que é a história do propósito. Eu tenho um pouco de medo dessa palavra porque ela virou moda nesses últimos tempos. Todo mundo em busca de um propósito. E, de verdade, propósito, por muito tempo eu achava que tinha a ver com aquilo que a empresa faz. Mas, aos poucos, eu fui percebendo que não. Que um produto é só um produto, um serviço é só um serviço. O propósito, ele tem muito mais a ver com as relações que são construídas dentro daquele negócio, dentro daquela organização. E elas transcendem esses produtos e esses serviços ofertados. Lá na CPI Tegos, o nosso propósito é sim ter um time feliz em alta performance. O que a gente quer é, de fato, que quem esteja ali no time esteja pulsando com a gente, esteja feliz, esteja curtindo o que está fazendo, mandando bem naquilo que está fazendo, porque um time que manda bem no que faz impacta todo mundo. É como uma onda. Você vibra e todo mundo sente. Os clientes sentem, os fornecedores sentem, a comunidade sente. Aquilo vai se espalhando de uma forma que todo mundo que entra na organização percebe do que a gente está falando. Não é pouco comum a gente ouvir pessoas que vão visitar a empresa e falam para a gente, nossa, tem alguma coisa diferente aqui. Esse diferente é justamente o nosso propósito, é aquilo que a gente está a serviço de fazer. Eu acho que todo mundo precisa saber para que levanta de manhã. Quando toca o despertador, o meu já não toca há bastante tempo, né? Porque com um bebê pequeno, ele é o meu despertador. Mas para que você levanta de manhã? Para que você faz o que você faz? Como você faz? São perguntas que a gente precisa se fazer. E isso vai muito além do negócio da sua empresa. Isso passa pela base das suas relações. Eu falei para vocês que esse livro mudou a empresa e mudou a minha vida. Mudou a empresa porque, obviamente, depois que a gente implementou esse modelo, que já está em quase todos os setores da nossa organização, a gente tem colhido bons resultados em crescimento de vendas, o nosso negócio está aumentando. Mas mais do que isso, a gente percebe que a gente tem um time muito mais engajado, um time muito mais apaixonado. E lógico, como eu falei, mudou a minha vida, porque não tem nada mais impactante e sem controle do que colocar um filho no mundo. Eu acho que a cultura evolutiva traz uma forma de ver o mundo muito diferente. A gente pode usar esses princípios dentro de uma empresa, mas a gente pode usar esses princípios dentro da nossa família também. Tudo isso permeia todas as nossas relações. Eu queria terminar essa fala com uma frase da escritora Maya Angelou. Ela fala que a gente pode, é mais ou menos assim, né? Não exatamente ser lembrado do que a gente fez ou como a gente fez, mas a gente certamente vai ser lembrado da forma como a gente fez as pessoas se sentirem. E é esse sentir que move o time de apaixonados da CPI Tegos. Quem sabe a gente consegue inspirar vocês a levar um pouco dessa paixão para o time de vocês também. Imaginem que vocês queiram aumentar o salário de vocês. E o que você sente naquele momento que você propõe que você quer ter um X salário. Há mais ou menos um ano eu passei por isso. Eu levei para todo um time, né, que como é uma cultura autogerida, quem decide ou tem objeções sobre o que eu vou propor é o meu time. Então, um certo dia, após eu ter atingido uma meta, eu propus para o meu time que eu queria aumentar o meu salário, que ele estava dentro da faixa dos acordos que nós tínhamos cumprido. E o melhor de tudo foi sentir que em várias empresas que eu converso com meus amigos, em outras gestões, o salário ele é segredo, as pessoas não são transparentes nem sobre isso. E no meu caso hoje, o meu time sabe o quanto eu ganho, sabe a minha faixa salarial e o principal, todo mundo ficou feliz. Né? Eu recebi várias mensagens após as reuniões e no momento que eu compartilhei ali, eu senti o time vibrando junto comigo. Então aquilo que eu disse sobre acordar todos os dias sabendo que meu resultado ele tem impacto no time, de fato, até na remuneração tem. O time também fica feliz por você e pelas suas conquistas. Bom, o que eu acho mais bacana na cultura evolutiva é essa questão da gente ter acordos, metas e a gente poder ser realmente quem a gente é. Sendo quem a gente é, fazendo check-in, fazendo check-out nas reuniões, a gente consegue estar muito mais próximo um do outro, se sentir realmente parte de um time. E quando a gente tem uma meta, um objetivo, um propósito nesse time,
a gente assume a responsabilidade que está com a gente, pensando que na hora de vibrar, a gente vai vibrar com todo mundo junto. Esse mês, por exemplo, a gente fez um mês onde todo mundo pegou a sua responsabilidade, todos os acordos que precisavam ser cumpridos e fizemos um big mês, o melhor mês da história. E o mais legal no final desse dia foi saber que eu ia mandar num grupo onde todo mundo daquele time estava e que a gente ia poder vibrar e comemorar todo mundo junto. Isso para mim resume muito a cultura evolutiva. Eu tenho 17 anos na empresa CPI Tegos. Hoje a gente está levando essa cultura para o chão de fábrica, que é o chão produtivo. No início, parecia que era assim, eu era responsável pelo setor e eu tive aquele sentimento que estava tirando tudo, que eu deixaria de ser tão importante naquela área. Mas quando eu descobri os meus papéis, eu vi que os meus papéis são tão importantes como aquilo que eu fazia. Inclusive, alguns papéis hoje, eu não cuido só da área que eu cuidava antes, eu cuido da empresa inteira. Eu acho que a cultura evolutiva, ela nos faz crescer. Nos faz sair do comodismo e ver o quanto a gente é bom em muita coisa que nós não sabíamos. E dá uma sensação de libertação. Aquilo que a gente era cobrado uma pessoa só, hoje a gente dividiu em vários papéis que eles somando, eles levam para o setor produtivo aquilo que eles precisam. O que eu mais curto dentro da autogestão é a autonomia que cada um da empresa tem e a transparência que meus resultados são expostos para cada um do time. Então isso aumenta em mim um sentimento de competitividade e que eu não preciso ficar perguntando para alguém o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer e nem por que eu tenho que fazer. É claro que isso aumenta em cada um do time a responsabilidade, mas essa liberdade de eu tomar uma decisão é muito motivadora para mim. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de se envolver com o voluntariado. E quando eu entrei na CPI Tegos, eu conheci o projeto Na Bússola, que dá mentorias para jovens de cruzeiro. Só que o projeto não estava muito legal. A gente tinha os alunos e os voluntários muito desengajados. Então a gente teve a ideia de aplicar o modelo autogerido, modelo de autogestão, no projeto também. E o impacto que aquilo teve na qualidade do projeto eu não consigo nem mensurar. A gente teve uma apresentação no final do ano passado dos alunos e aquilo me emocionou profundamente, porque eu pude enxergar que aquilo que eu fazia tinha um impacto na vida das pessoas. E é isso que a gente quer na empresa, impactar todo mundo que passar por ela. E isso é o que faz sentido para mim de verdade. Bom, uma das coisas que eu mais gosto na cultura evolutiva é o espírito de colaboração. O feedback, por exemplo, ele é constante, então todo mundo recebe feedback a cada 6 meses. E ele não vem do seu gestor, do seu diretor, ele vem dos seus pares, das pessoas que estão no dia a dia com você, vivendo ali tudo com você no dia a dia. E são pessoas que realmente se preocupam com você, com o seu desenvolvimento, com a carreira que você está construindo. E isso faz total diferença. Essa é uma das coisas que eu mais valorizo e que me faz crescer, não só profissionalmente, mas como pessoa também. Bom, o que eu mais curto no sistema autogerido é esse rompimento com a estrutura tradicional que a gente tem. Essa hierarquia que a gente tinha de um chefe e os subordinados, as pessoas que eram abaixo do nível hierárquico daquela pessoa que era responsável por todo um setor. Um exemplo claro que eu tenho e é recente são as reuniões que a gente tem, as reuniões operacionais, reuniões de governança, em que todo mundo é escutado, ou que a presença de alguém às vezes se faz até meio que desnecessária ou não é tão necessária. Você já imaginou uma reunião do diretor-presidente com o estagiário, sozinho, sem nenhum gestor, sem ninguém ali para ajudar? Antigamente a gente tinha aquele papel do estagiário ali como alguém só para dar opiniões pequenas. Quem conduzia mesmo era a pessoa responsável ali pelo cargo gestor. Hoje não. Aí aconteceu há pouco tempo, teve uma reunião de um estagiário com o diretor-presidente sozinho numa sala. Mas quem estava ali não era o estagiário, não era o diretor-presidente, eram os papéis, não eram nem as pessoas. E é isso que eu mais gosto nesse modelo autogerido. A gente tem uma distribuição mais horizontal das coisas, das responsabilidades, não tem mais aquele sobrecarregamento de uma pessoa em si. Imagina vir a ideia da gente conseguir trazer um modelo autogerido, né? Isso o DHO trazendo para nós, para uma produção, né? Eu falei, caramba, isso não vai dar certo, isso é loucura e eu acho que para o DHO ali, para alguns setores pequenos, isso vai funcionar.
Quando você pensa na produção, o cerne da fábrica, muita gente envolvida, eu via muita dificuldade nisso, né? E aí, quando eu comecei a pensar, eu falei, caramba, a gente tem o propósito claro e todo mundo engajado na causa. Todo mundo é bem responsável no que faz, por que não tentar, né? E hoje, depois que a gente já passou por boa parte do modelo de transição, eu sinto que essa foi a melhor escolha. Hoje a gente vê o brilho nos olhos de cada um, hoje nós conseguimos olhar o propósito vertical. Cada um pega aquele assunto, resolve e você vê que não precisa de gestão como gestão controladora. Realmente a gestão está ali executando tarefas e não mais só para controlar o que os outros estão fazendo. Então isso foi sensacional. Tem um ditado que fala mais ou menos assim, né? Sem saber que ele poderia ser um ótimo parafuso, ele foi um péssimo prego, né? E eu entrei na empresa trabalhando na engenharia, mas com muito esforço eu ainda não conseguia ter um desempenho de alto nível, alguma coisa que entregasse assim mais do que o esperado. E com o tempo eu fui percebendo, né? Será que engenharia realmente é para mim? Não sei. Depois eu fui trabalhar no setor de compras e lá eu tive uma experiência com a área comercial, num projeto que surgiu. Nesse projeto, né, o nosso diretor me viu e falou assim, pô, esse cara pode ser vendedor, né? E foi aí que eu aceitei o desafio de ser vendedor e foi lá que eu me encontrei. Eu estava cursando engenharia de produção numa escola até conceituada, mas eu falei, não é isso que me faz feliz, eu não quero ser engenheiro, nunca quis ser, não sei nem por que eu escolhi engenharia, mas eu vi em vendas um propósito, algo que me faz levantar todo dia de manhã e saber que eu tenho um desafio, algo que me dá, assim, sabe, brilho no olho, de ir para a empresa, de ajudar meus clientes, de bater meta de venda. E foi aí que eu decidi não perder mais tempo, né, estudando engenharia e me dedicar somente às vendas. Talvez se fosse numa outra empresa, eles iam falar, não, te contratei para ser engenheiro, agora você vai ser desligado, mas eu tive uma chance de ser na CPI Tegos quem realmente eu sou. E é por isso que eu gosto muito da cultura evolutiva e tenho muita gratidão por onde eu trabalho. Quando a Lívia nos trouxe a proposta para implantar a filosofia de autogestão na empresa, há 2 anos atrás, eu confesso a vocês que eu fui cético em relação ao tema, porque eu via que era uma teoria bem bacana, alinhada com os tempos modernos, mas eu tinha uma série de receios da implantação dessa mesma filosofia na prática. Mas, né, como a gente é aberto ao novo, a gente decidiu pela implantação da filosofia de autogestão na empresa, né? E hoje eu sou um defensor dessa filosofia, né? Eu vejo 3 pontos que eu destaco que ela trouxe para a gente de benefício, né? Eu vejo a parte de engajamento das pessoas, né? A parte de capacidade de resolução de problemas e a parte do desenvolvimento profissional individual de cada membro do time. São 3 fatores que eu vejo que mudaram e que nós somos muito melhores como equipe e temos um sistema de gestão muito mais alinhado com o mundo moderno. Tenho 47 anos e acho que desde os 22 anos, de alguma maneira, eu tenho liderado empresas em diferentes contextos, né? E de alguma maneira, nesses 25 anos, eu acho que eu sempre tive um conflito em relação ao meu próprio papel como gestor, né? De um lado, primeiro, aquela visão do papel do gestor, que é o foco no resultado, o foco na meta, né? O foco em liderar e em conseguir fazer as pessoas fazerem as coisas certas, né? Ou seja, aquilo que se espera de um gestor sério, né? Que está lá para fazer o seu trabalho. E do outro lado, uma tentação anarquista que ficava dentro de mim e que, colocando uma visão acima da meta, né, de que talvez fosse mais importante que aquelas metas ou que aquilo tudo, construir uma coisa sustentável, né, um organismo vivo, equilibrado, né, que funcionasse bem por si só, né, com uma ecologia intrínseca, né. E esse conflito, né, entre o gestor sério e essa visão mais anarquista
sempre me rondou. Quando eu me sentia tentado por essas ideias mais anarquistas, eu me sentia negligenciando o meu papel de gestor, né? Então isso é uma coisa que me fazia mal. Então assim, depois de 25 anos eu estou num lugar agora, né, que declara como seu propósito, uma empresa que tem como um propósito declarado ter uma equipe feliz em alta performance, né? Então isso está lá em cima, em primeiro lugar, declarado. E todas as outras coisas ou são um meio para se chegar nisso ou são a consequência disso. Isso não é pouca coisa, gente. Imagina uma empresa que ousa colocar esse propósito como seu principal propósito. A autogestão trouxe isso para a gente, para mim e para a empresa. A gente sempre foi uma empresa diferente, né? Eu estou na empresa há 17 anos, né? E ao longo desse tempo, sempre que a gente trazia pessoas de fora para a empresa, eu sempre ouvia dessas pessoas, né? Visitantes, fornecedor, cliente, outras pessoas que vieram aqui conhecer a gente, eu sempre ouvi dessas pessoas: Daniel, tem uma coisa diferente aqui, tem uma energia aqui, né? E isso era mais forte ainda quando essas pessoas passavam mais tempo com a gente, né? Eu lembro uma vez que veio um cara, um cliente dos Estados Unidos e que passou uma semana com a gente aqui, né? Isso já faz uns 3 ou 4 anos e até hoje, cada vez que eu falo com o cara, eu sinto o brilho que ele tem para falar da experiência dele de ter ficado tanto tempo com a gente e de tudo que ele aprendeu da carga emocional que ele levou de volta de passar tudo aquilo com a gente aqui dentro. A gente ter a equipe toda orientada por um mesmo propósito, isso cria uma energia absurda, né? No nível do time, né, onde a gente sente a energia do time pulsar, né, e no nível individual das pessoas, onde a gente vê o brilho nos olhos, né, a faca no dente que cada um está perseguindo aquele propósito que é de todo mundo, né? Isso aí, a consequência disso é resultado, né? Então, quando a gente tem o time todo brilhando, o resultado flui, né? E a autogestão trouxe isso para a gente de uma maneira muito forte, né? Assim, nesses 2 anos que a gente vem praticando e aprendendo a se adaptar, a funcionar em autogestão, os nossos resultados só melhoraram, o nosso time só ficou mais forte, né? Esse mês a gente bateu o recorde de venda, né, na Tegos. Então, isso é uma coisa fantástica. Mas o mais legal é que isso é consequência, né? O que a gente está trabalhando todo dia lá é para a gente ter uma equipe feliz em alta performance. O resto, ou é um meio para chegar nisso, ou é uma consequência disso. Isso que é a coisa mais bonita. Então, para mim, a autogestão, eu diria que foi libertadora. A empresa completou 41 anos esse ano, né? E aí a gente fez um vídeo para celebrar e publicou, né? Cada um foi publicando ali nas redes sociais. E aconteceu uma coisa curiosa. Ontem eu estava conversando com meu pai e ele falou assim: nossa, Lívia, você lembra do funcionário João Carlos Ribeiro? Eu falei: claro, lembro sim. Trabalhou, acho que uns 30 anos na empresa. Já não está mais lá com a gente. Ele mandou uma mensagem no privado, pelo Facebook, para o meu pai, e falou para ele assim: poxa, seu Carlos, parabéns, né, pela empresa, mas nossa, adorei ver o vídeo porque tinha uma foto minha lá. E isso me fez lembrar da minha história da empresa e perceber que eu ainda faço parte dessa empresa, né? E realmente, assim, quando eu escuto isso, eu penso: nossa, isso é propósito para mim. A gente significar alguma coisa na história das pessoas, porque as pessoas, cada pessoa que está lá na empresa significa uma coisa na nossa história, independente dela ter saído ou não da empresa, a gente marca a vida das pessoas. Elas podem sair e realmente continuar torcendo pela empresa, continuar desejando coisas boas para a gente e a gente para elas. Isso é propósito, isso é realmente ser muito mais, ir muito além do produto para a gente.